Deixa eu adicionar aqui. Já tá. Já estou ao vivo. Pode entrar. Lá, 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 lá. Oi, Renê, graça e paz. Peraí. A gente está ajeitando aqui. Vocês estão me ouvindo? Amém. Graça e paz. Peraí. Eu vou pedir ao Eduardo para fechar a porta, que está dando microfonia. Ei, Sara, tudo bom? Sejam todos bem-vindos. Gente, Eduardo está aqui comigo. A gente está... É a nossa primeira live. A nossa primeira live. Ei, Alessandra! Ah, linda! Gente, está dando microfonia. Eu não sei como é que vai acontecer. Ai, glória a Deus. Tudo bem, gente? Obrigada porque vocês estão aqui agora com a gente. Muito legal. Amém. Vamos esperar, né? É Eduardo aí, ó. Ô, Du, dá um oi pro pessoal aí. Oi, é que não estão me vendo aqui, por isso. Tá bloqueado meu celular. Só um minutinho aí. Ixi, então tá, vamos esperar o Eduardo então, gente, se ajeitar. É a nossa primeira live, né? E aí a gente tá meio assim, né? Aprendendo. A gente vai contar um pouquinho da nossa história aqui e espero que dê tudo certo, né? A gente vai falar dos alguns projetos aí que Deus está preparando. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, ai, que bom, ótimo, o áudio tá bom, graças a Deus, então. Vamos ver, o Eduardo tá lá. Se não der certo, do Eduardo falar conosco, através... A gente está aqui no estúdio, né? E aí saiu. Mas tudo bem. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Tá dando para ver direitinho? Vamos ver se o Eduardo entra aqui de novo. Vamos ver, peraí. Esperando aqui. Bom, então enquanto ele não chega, vamos ver aqui, peraí. Agora, vamos ver. Vamos ver agora. Alô? Oi, Ê! tudo bem? É que eu não estou conseguindo me ver aqui por causa do problema no meu celular, tá? Mas Ah, pois vamos é, a gente está continuar. vendo só a sua imagem. Como é que tá aparecendo legal? Ixi. Não, você está como se fosse uma foto. Ah, Faz uma mágica, vem para cá. tá bom, vou aí então, tá? Tá bom. Ai, ai. Então, bom, Alessandra, Renê, obrigada, Sara, obrigada por vocês estarem aqui. Eu estou vendo que tem uma microfonia aqui, eu não sei como que isso está acontecendo, gente. Peraí. Não Eu tá acho que eu tenho que dando. abaixar o som, né? Vamos lá, então. Vou esperar. O Eduardo, vem para cá. Só um Gente, esse minutinho. estúdio é aqui onde a gente mora mesmo, né? Nós moramos num barracão. Aqui em Minas, eu não sei como é que é aí na cidade de vocês, porque barracão é uma casa, só que ela é dos fundos, né? Fica nos fundos. Então e a produtora fica aqui na frente, né? Então a gente aproveita essa bênção de Deus e está fazendo os nossos vídeos aqui.
Então, eu vou começar. Pastor Mauro, seja bem-vindo também. Deus abençoe vocês. Então, gente, nós queremos, assim, contar para vocês, né, assim, o que que Deus, o que que Deus está falando ao nosso coração. Oi, pastor Alfredo, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua presença. Pastor Alfredo, aqui de Belo Horizonte, da Manancial BH, seja muito bem-vindo. Então, pessoal, eu e Eduardo, a gente quer contar para vocês, né, sobre o Ministério DAR. O ministério, ele não é um ministério físico ainda, não temos um local físico, não. Nós entendemos que quando Deus gera em nós vida, uma vida abundante, nós não conseguimos mais nos calar, né? Nós não conseguimos mais reter dentro de nós aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, mas também, oi Miriam, tá joia? Que bom que vocês estão aqui. Então, nós entendemos, gente, que Deus, ele faz uma grande obra em nós. Só vou ajeitar aqui o celular. Ele faz uma grande obra em nós. Então, nós não só temos esse fogo que arde em nosso coração para a gente compartilhar isso, mas daquilo que nós temos aprendido também na prática, né? Tudo que a gente, nas nossas debilidades, nas nossas fraquezas, Deus vem tratando. E a proposta desse ministério é basicamente, é algo simples, não tem algo fora o uau, assim, sabe? Não, isso aqui a gente não, sabe? Não. Nós temos uma visão que é o seguinte, nós sabemos, nós que somos cristãos, nós sabemos o que vem por aí. O que Mateus 10 diz, o que a Bíblia diz. Nós temos que estar preparados para o que vai vir por aí, né, gente? Jesus está voltando. Então, nós temos uma preocupação, assim, um desejo muito grande de ajudar as pessoas, o corpo de Cristo, os nossos irmãos, para que eles consigam chegar forte, sabe? Até que a igreja seja arrebatada, até que a igreja seja chamada pelo Senhor, que nós estejamos firmes. Porque assim como ele falou em Lucas, no capítulo 18, sobre a parábola do juiz Iníquo, ele fala, Eduardo está chegando aqui, peraí. Ele fala que, deixa eu só ajeitar aqui. Gente, a gente vai fazendo assim por enquanto, né? Então, assim, nós temos essa questão, porque Jesus falou o quê nessa parábola? Que a parábola do juiz Iníquo, como nós conhecemos, ela fala que aquela mulher que importunava o juiz, que queria que julgasse a causa dela, esse juiz ele não estava ligando, não tinha respeito por ninguém, por homens ou por Deus, ele não estava se importando com nada disso. E ela precisava que o juiz fosse julgar a causa dela, não é? E então, de tanto que ela importunou o juiz, né, ele julgou a causa dela para ficar livre dela, para que ele pudesse ficar livre daquela situação toda. Mas o que Jesus fala no final? Jesus fala no final o quê? Ele fala assim, por acaso, porventura, quando eu voltar à terra, eu vou ver uma fé como esta? Então, a pergunta que a gente quer fazer para todos nesta noite, você vai estar pronto? Você, daquelas 10 virgens lá, você vai ser aquela que está com seu azeite preparado, pronto? Será que você está forte para suportar os desafios que vão chegar por aí? Não é? Exatamente, Alessandra, Lucas capítulo 18. Oi, Roberta, seja muito bem-vinda, viu? Muita alegria estar com vocês aqui, gente. Amém. Bom, então eu vou parar um pouquinho nessa parte para Eduardo, né? Dá um oi aí. Oi, tudo bem para vocês? Tá, estamos aqui. Eu estou um pouquinho longe da Lúcia porque eu cheguei agora. Meu celular trancou e não deu para falar para vocês. Mas nós estamos aqui para apresentar o ministério e dar uma pequena palavra para vocês, entendeu? E mostrar o que Deus quer para nós
para que nós possamos passar a vocês. Amém. Aqui, ó, a Roberta, boa noite, Roberta, linda. A Roberta vai ser uma das nossas convidadas proximamente. Bem próximo. A Roberta é psicóloga, gente, uma bênção de Deus, uma mulher de Deus. O pastor Mauro também, lá do Rio Grande do Sul. Nós temos pessoas aqui de vários lugares, gente, é uma bênção mesmo, viu? Então, como a gente já deu uma abertura aqui, hoje a gente vai bater um papo, tá? A gente vai falar o que é o Ministério Dar. O pastor o Mauro falou sobre... É apóstolo Mauro, né? Falou sobre Deus, amor e restauração. Gostei. Essa aí também é legal. Então, esse ministério, gente, é algo que Deus colocou no nosso coração já faz um tempo. Nós estivemos 12 anos, eu estive em 12 anos em Porto Alegre, com o Eduardo, foi lá praticamente que tudo aconteceu, né, a ordenação, o batismo, tudo junto, nós dois, né? Em 2009, nós viemos aqui para Belo Horizonte, já tem uns 10 anos já, né? Mas o que aconteceu? Quando nós viemos para cá, Deus mudou a nossa visão. Na realidade, o ministério começou em 2002, quando nós recebemos uma palavra na Bélgica. Nós estávamos lá em um pastor que não conhecia a mim e a Lúcia. Eu estava gravando um culto e ele veio a mim e dirigiu. E quando ele falou para mim uma palavra, estava um tradutor, um outro pastor traduzindo, e ele apontou para a Lúcia, para mim, dizendo que aquela palavra era para mim e para aquela mulher lá. Ele não sabia que nós éramos casados. Aí eu olhei para ele e disse, my wife, minha esposa. E ele mandou chamar a Lúcia. Então ele deu uma palavra e eu creio que no tempo de Deus, tudo no tempo de Deus, as coisas estão acontecendo. Houve uma preparação nesses 10 anos que a gente está aqui em Minas Gerais, né? E nós estivemos em muitas igrejas nos preparando para isso. Amém, exatamente. Então, qual é a visão do Ministério Dar? Discipular, apacentar e restaurar. Nós entendemos que Deus, quando Ele mostra para nós... Um pouquinho mais para cá, para te aparecer. Ah, tá, desculpa, gente. Desculpa aí. Enquanto eu falo, então, eu chego para cá. Então, gente, discipular, apacentar e restaurar. Você pode falar essa parte, eu falo a parte do programa. Pode ser? Discipular. Chega mais cá. Nós temos que ser... pode aparecer um pouquinho também. Então. O discipular, que a pessoa, quando chega na igreja, ela precisa conhecer o propósito de Deus na vida dela. Muitas pessoas chegam com uma expectativa e gera uma expectativa no coração. O pastor gera também uma expectativa nessa pessoa, mas ela não está preparada para receber isso. Ela não enxerga essa visão. Então, o discipular é nós apresentarmos o que a igreja, o que é o Evangelho de Cristo e para que ela foi chamada. Nós temos em Efésios 4, a gente com base em Efésios 4. Lá fala o seguinte, ó. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, né? À medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aleluia, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, sendo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Efésios 4, 11 a 16. Como a Lúcia fala, muitas vezes ela me fala assim, eu cheguei na igreja, me converti. Uau! E agora? O que eu faço? Exatamente. A pessoa chega, se converte, acha que a igreja é aquela mil maravilhas que vai mudar completamente, e muda a vida dela, né? Mas, e aí?
qual é a orientação dela, como é que deve se proceder, qual é o caminho que ela deve seguir, qual é o caminho que Jesus tem, o Espírito Santo tem para ela. Exatamente. Então, porque nós todos chegamos com uma bagagem nas costas, chegamos com uma herança, né? As nossas tradições, os nossos costumes, os nossos conceitos, muitas vezes distorcidos. Mas por que nós estamos falando tudo isso? Porque nós temos uma preocupação do que da estrutura, a estrutura do rebanho. Lá em Provérbios 27 e 23 fala, procura conhecer o estado das suas ovelhas, né? E procura conhecer o estado das suas ovelhas e cuida bem dos teus rebanhos. Aí entra o apacentar. Exato. Discipular, depois de discipulado vem o apacentamento. Por causa dessas cargas que a gente traz, que as pessoas trazem. Porque eu me converti na igreja, cheguei, não acreditava em Deus. Na realidade, eu, no ponto de vista, no que estudei e conversei com muitas pessoas, não é que elas não acreditam em Deus, elas não acreditam na estrutura da igreja. Exato. Eu, na realidade, eu não acreditava, não tinha conhecimento do que era o evangelho, só conhecia a católica e não gostava da estrutura da igreja católica, então me achavam ateu, me diziam ateu. Mas quando eu entrei para a igreja, eu trouxe uma carga, e todo mundo traz uma carga. A carga psicológica, a carga social, a família, né? E tudo isso influencia na sua vida. Os amigos, você se converteu e agora? Você virou crente? Como é que vai? Agora não vai mais poder beber, não vai mais poder se divertir? Entendeu? Exatamente. Mas o que acontece, irmãos? A gente vê muitas vezes as pessoas vão no apelo, nos cultos, mas elas voltam para casa e voltam com aquilo tudo de novo. Eu vou dar um exemplo aqui, que quando eu estava, a gente veio aqui para Belo Horizonte, nós tivemos que começar a nossa vida do zero. Nós viemos para cá com uma missão que Deus nos deu, né? E nós entendemos que era para nós abrirmos um ministério aqui em Belo Horizonte. Mas, logo de cara, não aconteceu isso. Primeiro, Deus teve que mexer com a nossa estrutura primeiro, né? Nós começamos a vida do zero, tivemos que morar na casa da minha mãe. Nós moramos numa igreja, aqui em Belo Horizonte, no bairro União, através de um pastor que emprestou para a gente uma sala. Nós ficamos lá um mês e pouco. Era uma sala grande, emprestaram para a gente fogão, geladeira, e o banheiro era cozinha, para vocês terem uma ideia. Então foi um início muito difícil aqui em Belo Horizonte, porque a gente não estava entendendo algumas coisas, né? E nós tivemos que ter vários desafios, mas Deus atendeu ao nosso clamor, conseguimos morar num apartamento exatamente como a gente pediu, né? Com o valor, direto com o proprietário. E é incrível, irmãos, que em todo o período que nós estivemos lá nesse bairro, em todas as 5 vezes que nós estivemos lá, Deus nos honrou. Nós não tínhamos nada na geladeira. A geladeira estava vazia, só tinha, aliás, nem era geladeira, né? Era um frigobar que o chefe do Eduardo emprestou para ele naquele período, né? Então, assim, nós tivemos muitas experiências assim com Deus, de Deus nos honrar. Exatamente. Né? E isso aqui engraçado, que por mais dificuldade que a gente passava, mais nós nos apegávamos a Deus. E ele nos ajudava. Nunca faltou, chegou ao ponto de quase faltar. Mas no momento que estava faltando alguma coisa, vinha o suprimento. Deus supria e nos surpreendia cada vez mais. E a gente não ficava murmurando, chorando, reclamando. Não. A gente tinha muita paz mesmo. E naquela época, teve um apóstolo do Rio de Janeiro, o apóstolo Paulo, que eu não conheço ele pessoalmente, mas ele fazia parte dos e-mails que eu tinha, né? Porque lá em Porto Alegre nós trabalhávamos em tempo integral na igreja, então eu já fui secretária, então eu tinha vários contatos ainda. E esse apóstolo conversou comigo, foi onde ele me trouxe até uma profecia que na época parecia uma coisa assim, como assim, né? E que graças a Deus tem se cumprido, que eu vou contar para vocês na medida, se a gente conseguir, a gente conta hoje, senão
vai ficar para o próximo vídeo. Mas para a gente não sair um pouco da proposta, que é para falar sobre o dar, o discipular, apacentar e restaurar, nós temos aqui o mais importante, a visão que nós temos aqui, irmãos, é simplesmente Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Uau, mas todo mundo fala, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todo mundo já conhece, até o católico fala, quem não é cristão fala, conhece esse versículo. Só tem um detalhe, irmãos, que foi através de Jesus, o Salvador, é que mudou a nossa história. Foi através dele. Ele é a personificação da graça. Aleluia. Isso está lá no livro de João 1,14, que diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós já somos supridos. Jesus, ele disse: está consumado. Né? Ele já intercedeu por nós na oração sacerdotal. Ele, até que a gente nem existia, ele já garantiu que nós teríamos um lugar com ele, se nós crermos, né, nele e tudo. Então, esse nome, achei interessante que na época, né, quando a gente pensou no nome, o dar não foi uma coisa proposital. E é interessante juntar, por exemplo, o restaurar, João 1,14. Vamos falar do restaurar, Lúcia? Vamos. Tá. Eu li o versículo para nós. O restaurar tem muito a ver com o programa que eu vou falar sobre a sua graça me basta. Eu gosto muito porque isso resume da minha vida, né? É um resumo da minha vida, da restauração que Deus fez. Em 2 Coríntios 12, 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Gente, vocês conseguem perceber a profundidade do que significa esse versículo? O poder. O que acontece? Muita gente quer poder. A gente vê no meio político, né? A gente vê em vários meios aí o que as pessoas estão fazendo de tudo para ter poder. Poder de até muitos youtubers hoje, e assim, até colocando aqui uma parte, nós não estamos aqui para ir atrás de seguidores, nós não estamos atrás disso, dessas coisas. Exatamente. Por quê? Eu vou dar uma parte aqui pelo seguinte, porque em todo esse período da nossa jornada, né, já são 20 anos de conversão, nós esperávamos que Deus mostrasse para nós o caminho. E a gente realmente, assim, depois dessa profecia que a gente recebeu na Bélgica, foi muito impactante, porque tudo que ele falou, quando nós voltamos para o Brasil, aconteceu. Ele falou das lutas que nós teríamos quando fôssemos chegar, e realmente aconteceu. Mas de todas elas, Deus nos livrou. Foi a coisa mais incrível, né? É interessante que esse pastor, é um pastor inglês que tinha um trabalho de missões na África, ele disse que as lutas não vinham do diabo, vinham de Deus para nos moldar. Então, aí entra o restaurar, o restaurar, porque nós temos que ser moldados. Ele deu um exemplo muito claro de uma árvore que tem a casca. Precisa tirar a casca, precisa tirar aquela madeira em volta, depois da casca que está podre, para ficar o cerne. E quando o cerne está firme, ali aparecendo, nenhuma tempestade vai fazer abalar. Nem um vento, nada vai tirar do caminho quando você está firme. Pode vir tempestade, como nós passamos por tempestades, nós passamos por muitas dificuldades, mas também passamos por muitas bênçãos, né? Bênçãos enormes, e assim, não dá para acreditar. E só quem é crente realmente acredita. Nós acreditamos porque nós cremos na mão do Senhor nas nossas vidas. Amém. E exatamente isso, essa visão tem a ver com aquilo que nós vivemos. Não é algo que a gente simplesmente leu ou que alguém contou. É algo que nós realmente vivemos. Então, por isso, Deus nos deu autoridade nesse sentido, né? O restaurar, ele fala ali no livro de Romanos 12, todo mundo conhece o 2, né? Que fala ali que não sejam conformados com esse século, com este mundo. Fala assim, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém.
O que que isso significa? Nós vamos ter uma jornada com Deus em nossa restauração. Deus forja o caráter dele em nós. Então, para que nós possamos entender todo o processo, nós temos que entender a mensagem do Evangelho. O que é a mensagem do Evangelho? Jesus falou para nós que nós deveríamos ir e pregar o Evangelho a toda criatura, ensinando-as a guardar tudo que ele tem nos ensinado, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. Agora, essa restauração, irmãos, é isso que a gente quer abordar mais no programa também, exatamente, do processo. Porque muita gente quer o resultado, mas não quer pagar o preço pelo processo. Mas é aí que está a graça. O processo é incrível. O processo de Deus em nossas vidas, nós queremos que as pessoas comecem a experimentar de Deus aquilo que Paulo fala, que se alegra nas tribulações. Né? Como que pode você se alegrar no momento que você está no mais difícil da sua vida? Essa pandemia que está acontecendo aí. Como que pode você ter alegria quando você tem conta para pagar ou quando está doente? Como é que pode você ter alegria quando o seu chefe te persegue, não é? Quantas lutas nós vamos ter? Mas sabe qual que é o segredo? O segredo está na palavra. Porque o que acontece? A fé é a certeza das coisas que se esperam, não é? E a convicção dos fatos que não se vê. Então, como é que eu tenho fé? Como é que ela acontece? É por meio da palavra. Então, se é por meio da palavra, não é porque alguém falou comigo alguma coisa, é pelo que eu acho. A minha fé fundamentada na rocha é aquela que vem da palavra, que é a minha base, não é? Então, significa, Eduardo, que o que a palavra também diz, né? Que lá no livro de Efésios, olha, gente, o que está escrito no livro de Efésios, capítulo 1, de 3 a 9. Olha só. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos, de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em si mesmo. Por que eu quis passar, nós quisemos passar isso para vocês aqui agora? Existe a promessa de Deus sobre nós. Quando nós entendemos, irmãos, é isso que nós queremos ajudar no corpo de Cristo, para que todos saibam que já existe uma herança, já existe uma promessa, várias promessas sobre nós. Amém. Não é? Então, aqui na Terra estamos de passagem. A nossa promessa está lá em cima. Aqui é o momento de guerra, é o momento de nós estarmos com a armadura de Deus para lutar. E é isso que nós queremos, né, que a gente está querendo ajudar o corpo de Cristo nesse sentido. É você se vestir da armadura de Deus e você, ainda que você em algum momento se desanimar, se entristecer ou sofrer qualquer retaliação, qualquer problema, nós não queremos ser pastores que vamos fazer com que você seja um dependente emocional. Isso que eu queria colocar. A ideia nossa, porque discipular, discipular, apacentar e restaurar. Para que a pessoa... O exemplo que a Lúcia falou ali, das lutas que nós passamos, e não ser dependente emocional de algum pastor. Ela ter firmeza naquilo que Deus propôs a ela. Ter firmeza no Evangelho, ter firmeza no Espírito Santo, ter firmeza no caminhar dela, naquilo que ela deseja e que foi colocado no coração dela. Amém, isso mesmo. Então, nós temos esse compromisso com o Senhor e entendendo a máxima de que
Não podemos fazer nada sem ele. Isso tudo você já sabe. Qual é a novidade? A novidade é que nós temos que tomar posse disso. Exatamente. Essa é a questão, irmãos. A grande questão é que todos conhecem o Evangelho, mas não estão aplicando por causa o que está acontecendo, que as pessoas não estão conseguindo mais. Há muita distração, não é? Então, a gente precisa sempre lembrar de onde nós viemos, qual é a nossa origem, qual é a proposta. Aqui é o momento de batalha, aqui é o momento de guerra. Mas nesse momento de guerra, que não pense vocês que agora vai melhorar tudo. Infelizmente, a tendência é piorar mesmo. É o que diz as profecias da palavra, né? Então, o que acontece? Quem é mãe, é novinha, minha filha, por exemplo, recentemente tem uma menininha, e eu já falo para ela, assim, Natália, você já precisa ensinar para Elisa quem é, de onde que é, qual é a origem dela. A origem dela é o Senhor, né? Então, nós temos também coisas tão. São princípios bíblicos, irmãos, que foi deixado para trás, sabe? Mais vale hoje você ser famoso, tá com a melhor roupa, ou tá preocupado com coisas do mundo, não é? E muita coisa, assim, ó, a gente aprendeu que o pastor, quando prega no púlpito, muitas ovelhas, isso até pastores já falam no próprio púlpito, quando é pregado mais de 20 minutos, a ovelha não assimila o restante, as pessoas não assimilam, em qualquer palestra, passou dos 20, 40 minutos, ela não assimila, e na segunda-feira ela já não se lembra mais daquela palavra. Por quê? Aquilo ficou superficial na sua vida. Verdade. Né? A nossa ideia é tocar no coração, através do nosso viver, do que as nossas experiências. Eu não vou pregar para vocês, não vou falar para vocês, a Lúcia não vai falar para vocês o que a gente não viveu. Né? Até depois eu tenho um exemplo muito claro sobre a herança, o que Deus nos deixou de herança. E outra coisa, irmãos, o que acontece? Nós temos as camadas ocultas da nossa alma. Uau, o que é isso? As camadas ocultas da nossa alma. Eu gosto muito de fazer analogia. Em outros momentos eu vou trazer assim eu quero cumprimentar aqui o pastor Hernani, que entrou, nosso amado pastor, né? Também é um dos Roberta, convidados. o pastor Hernani é um convidado muito abençoado, muito querido nosso. É segunda-feira? Segunda-feira, às 20 horas. A gente vai falar isso mais no finalzinho da live. Então, nós temos camadas ocultas na nossa alma, gente. Eu vou dar um exemplo. Deus me concedeu uma bênção de restaurar móveis, né? Amém, pastor. Pastor Hernani está falando aqui, ó. Amém, em nome de Jesus. Ei, Roberta. Ai, linda. Amém. Roberta, gente. Outra convidada. A Roberta, gente, vai falar conosco aqui na quarta-feira, às 20 horas. Gente, ela é abençoada com surdos. Ela é professora desse pessoal maravilhoso que são surdos. Então, ela vai trazer bastante coisa legal para a gente. Mas no finalzinho da live eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Então, sobre as camadas ocultas da nossa alma. Eu vou dar um exemplo aqui de uma experiência que eu tive. Muitas vezes, quando eu estou fazendo algum trabalho de restauração de imóveis, Deus me dá alguma mensagem. E foi incrível. A gente comprou 2 cadeiras de eventos, aquelas de ferro aí, né? A gente estava sem cadeira, eu comprei e resolvi usar. O que acontece, irmãos? Eu não queria aquele assento, não. Eu queria mudar ele. O que eu fiz? Quando eu fui tirar os grampos ali da cadeira, eu vi que eu queria, na verdade, tirar todas o tecido que estava lá e deixar a madeira. Eu queria só a madeira. Mas o que acontece? Eu tirei a primeira camada do tecido e tinha mais 3. Então, significa que eles colocaram 4 camadas de tecido naquele estofado. E foi um tempo para tirar aquilo ali. E eu percebi que na madeira, o que aconteceu? Quando chegou no principal que eu queria, que eu estava interessada, que era a madeira, ela estava detonada. Ela estava com vários... comida de cupim,
Tinha umas coisas assim que ela estava assim, muito feia nas laterais, assim. E aí me veio na hora algo que Deus colocou no meu coração, né? Que muitas vezes nós temos camadas de proteção, que são de proteção entre aspas, né? Nós não conhecemos as pessoas de fato, né? Então, nós muitas vezes, com as nossas lembranças, com os nossos passados, nós vamos acumulando camadas de lembranças que vão encobrindo o mal que está dentro da gente. Então, aquela madeira, ela representa justamente a nossa alma que não foi tratada, uma área da nossa vida que não foi restaurada, não é? Então, aquelas camadas, e outra coisa que me fez entender, que cada tecido, aquela cadeira era de eventos, casamento, festas, etc e tal, né? Então, quantas pessoas já não usaram aquela cadeira, sentaram nela, da mesma forma. E não viram os defeitos. E não viram os defeitos. Então, é assim que a gente chega na igreja. A gente chega na igreja dessa forma. Então, o apelo é bênção, o retiro é uma bênção, mas não é o suficiente. Nós temos que ajudar as pessoas para que elas estejam fortalecidas com a ajuda do Espírito Santo, nunca sozinhos, né? Com a ajuda do Espírito Santo, para que elas consigam resolver esses traumas antigos, esse lixo que fica acumulando na nossa alma, para que elas sejam livres para poder ministrar o evangelho, para que os seus dons e talentos possam fluir, né, sem nenhum problema. Falou agora da cadeira, eu me lembrei que nós estávamos comentando hoje ou ontem. Nesse tempo de pandemia, a gente anda na rua com máscara. Mas você não sabe se a pessoa atrás daquela máscara está sorrindo ou está triste, ou se ela está chorando. A gente não sabe. Hoje está muito oculto isso. É como essa cadeira cheia de panos. Você pode passar por muitas pessoas e elas estarem tristes e não expressarem, porque você só está enxergando os olhos. Se você não entender ou discernir o olhar dela, elas vão passar despercebidas. E muitas vezes nas igrejas acontece isso, principalmente em igrejas grandes. Há membros que passam despercebido até do próprio pastor. Exatamente. Mas também, gente, não é para que as pessoas sejam dependentes emocionais do pastor, perdem a direção. Essa pandemia foi um exemplo muito clássico para nós, de que muita gente estava acostumado a um certo tipo de comunicação, né, em outras igrejas que a gente viu, que a gente, inclusive, esse período que nós estamos aqui, né, em Belo Horizonte, nós tivemos algumas igrejas e a gente pôde observar, né, várias coisas. Dr. Dalton, que bênção, o Dr. Dalton é um psicólogo abençoado, viu? Também é outro convidado nosso. Então, o que acontece, irmãos? Que sobre a pandemia, tá? Sobre a pandemia, o que acontece? Nós estamos, se nós nos acostumamos à institucionalização na igreja, nós vamos perder o foco. Essa pandemia, ela veio trazer um choque na alma de um confronto para todos nós. Não só cristão, mas ímpio, sei lá, todas as pessoas foram confrontadas sim. Rico, pobre, é um confronto que não vê classe social. Então, o que a gente aprendeu com isso? O que a gente tem aprendido? Outra coisa, a pessoa está acostumada a ir só na igreja, bênção de Deus também. Mas, já aconteceu conosco isso lá no Sul? A gente era tão envolvido com o ministério, eu fazia jornal, era pastora, fazia aconselhamento, também depois do culto. Aí a gente tinha também a área de divulgação, que a gente filmava os cultos. O pessoal que estava com a gente lá sabe disso, né? Olha, a Roberta está falando aqui, mais do que nunca precisamos ler os olhos. Olha só, gente, muito bem. Então, o Dr. Dalton falou, concordo, restauração espiritual e psicológica para a qualidade de vida das pessoas. Gente, o Dr. Dalton, ele é psicólogo, ele dá cada dica maravilhosa para a gente. Inclusive, ele está fazendo alguns vídeos agora para ajudar pastores, né?
Então, gente, o que que acontece? Quando a gente vê essa situação, a pessoa está acostumada a ficar nos eventos da igreja, mas não tem o hábito de ter intimidade com Deus. Então, a proposta do ministério é essa, mais importante do que tudo. Como é que ela na sua casa? O seu púlpito não pode ser a igreja, a estrutura, ela precisa ser a consequência do que você é no seu estilo de vida. O púlpito, você não procura o púlpito antes, não, você procura primeiro Deus. E aí, o seu púlpito é sua casa, é a padaria, é o açougue, a farmácia, isso tudo envolvendo você. Porque essas pessoas, elas estão perto de você. O evangelismo, ele tem sido muito, assim, não tem sido muito usado nas igrejas hoje. Mas eu aprendi uma coisa, que evangelismo não dá para dar aquele papelzinho mais. O bom evangelismo é a amizade. Porque na amizade, a pessoa tem a oportunidade, né, amor, de te conhecer, ela tem a oportunidade de saber como que você está agindo. Porque qualquer um que chega no templo, na igreja, ela vai poder colocar qualquer máscara ali. Ela vai poder, eu sou santo, 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 santo. Não é? Mas o convite, né, a ordem de Jesus é o seguinte: olha, se você for reparar, né, nas parábolas de Jesus, você não vai ver palavras doces, você vai ver um confronto, não é? De você sair da sua zona de conforto, mas olha, oi, acorda porque eu estou trazendo coisa nova, né? Como é que eu vou colocar o vinho novo no odre velho? Não dá, vai se romper. Então, a visão que nós temos, irmãos, é justamente a nova aliança, não é, amor? Para encerrar essa parte, porque a Lúcia ainda vai falar sobre a sua graça, Me me basta. basta, né? Sobre a nova aliança, sobre a herança que Deus nos deu. Eu estava meditando há um mês atrás, mais ou menos, e sobre a herança. Como é que nós somos herdeiros de Deus? Herdeiros de Cristo. E eu vi uma notícia que me fez comparar com isso aí. Vocês todos se lembram do humorista Chico Anísio. Chico Anísio faleceu em 2012. E quando ele deixou o testamento, ele deixou um filho legítimo fora do testamento. Esse filho dele, que era legítimo, ficou fora do testamento. Ele agora pegou um advogado esse ano, no final do ano passado, e contestou esse testamento. E o juiz mandou cancelar aquele testamento e incluir ele nesse testamento. Aí eu me reportei ao Evangelho. Quem é o nosso advogado? Jesus. Quem é o juiz? Deus. Nós tínhamos ficado, tínhamos ficado, porque a primeira aliança Deus fez com o judeu, com o povo judeu. E nós tínhamos ficado fora dessa aliança. E nós clamamos, Jesus veio e clamou a Deus, ao juiz, por nós. Ele rasgou, digamos assim, a antiga aliança. O Antigo Testamento e incluiu no Novo Testamento nós que estávamos fora. Então, hoje nós somos co-herdeiros com Cristo, que nos representa, que é a nossa paixão, né? Nós somos herdeiros de Jesus. E tem aquele versículo que fala que toda sorte de bênção estão para aqueles que creem em Jesus Cristo. Mas muita gente não recebeu essas bênçãos, as bênçãos espirituais. Mas nós sabemos que tudo acontece antes no espírito, para depois acontecer no natural. Toda sorte de bênção espiritual. Mas muita gente, por traumas, ou por não saber entender esse versículo, não enxerga só que já recebeu as bênçãos. Elas estão ali. É só você ir buscar elas. E aconteceu muito conosco. Nós não enxergávamos as bênçãos, mas elas estavam preparadas para nós. No momento que a gente começou a entender o propósito de Cristo na nossa vida, nós começamos a desvendar essas bênçãos e elas começaram a acontecer. Amém, isso Amém? mesmo. E o que o apóstolo Paulo do Rio de Janeiro falou para mim em 2010, ele falou assim que Deus ia levantar, que Deus tinha nos trazido aqui para Minas e ele ia mudar a nossa visão.
né? A proposta de Deus não era aquela que estava lá no Rio Grande do Sul. Ele precisou fazer uma renovação na nossa mente. E esse apóstolo falou que nós iríamos conhecer, Deus ia levantar um profeta que nos ia mostrar a direção. E Deus mostrou o pastor Hernani, que está aqui com a gente. Glória a Deus pela sua vida, pastor. E foi o ano passado, né? Maio do ano passado. Foi 31 de maio do ano passado. Quase um ano. Vai fazer quase um ano. E, gente, a nossa vida mudou radicalmente. Por isso que nesse momento, aí você fala assim, mas quanto tempo que vocês vieram para Minas, né? E só agora, e a gente está aqui. Olha, gente, essa live, essa forma de nós divulgarmos isso, é a ferramenta que Deus deu para a gente. Eu aprendi, quando eu estava fazendo curso de iluminação de vídeo no Sul, eu tinha a câmera mais simples dos meus colegas. Eu era a única mulher. E minha câmera é aquela que não tinha muitos efeitos. Era mais simples. E foi muito difícil para mim, porque meus colegas muito mais à frente que eu. Mas Deus me falou que ser fiel no pouco, que no muito te colocarei. E eu não sabia que o Eduardo ia receber uma bênção uma bênção do dinheiro, né, do banco, financeira, que a gente pôde viajar para a Europa fazendo missões transculturais. Mas o que é a lição que eu aprendi nisso é que você, por mais que você tenha um equipamento que seja simples, que seja, você não importa o que você tenha, mas explore o máximo que você tem. Use ao máximo aquilo que Deus já te deu. Porque é canseira, desgastante você se cansar querendo algo que você não tem. Você fica esperando algo que você não tem. Você está simplesmente cansando antes da hora. Você não sabe o futuro, né? Já basta o dia ser o próprio mal. Então, ao entender isso, foi isso que eu entendi hoje também. A nossa ferramenta é a live. Outra coisa, assim, para finalizar essa parte, que esse tempo está ficando curto, temos um pouquinho mais de 10 vamos minutos. Encerrar. Depois vai entrar na... Não, mas assim, então, para encerrar, gente, essa questão... Só colocar uma coisa, assim, uma coisa que eu aprendi é não tentar entender a Deus, mas tentar entender o caminho que Ele tem para mim. Ótimo. Cada um de nós tem um caminho. Deus preparou um caminho para cada um, preparou algo para cada um de nós. Então, nós devemos entender, procurar a palavra e entender o que é esse caminho que está preparado. Isso. Não esqueça de entender a Deus. Ninguém vai conseguir entender a Deus. Mas entender o caminho que Ele preparou, sim. Isso é que nós devemos buscar. Nós temos o básico, nós já temos os princípios. O importante, um abraço, pastor. O importante é a gente entender qual é a proposta, qual é a mensagem do Senhor para nós, amém? Então, para encerrar, sobre o programa Sua Graça Me Basta, eu vou falar assim, não vou, eu vou deixar para uma outra live, para não ser muito cansativo aqui, apenas para colocar para vocês que basicamente é isso aí. Eu não vou dar para falar, não. Eu não vou conseguir falar agora nesse momento, não. Mas eu vou fechar pelo seguinte, ó. O programa, por que chama programa? Amém, Roberta. A Roberta Barradas aqui, que é psicóloga, ela falando, né, que ela lembrou da passagem da botija de azeite da viúva. Muito bem lembrado, viu, Roberta? Essa questão do por que chama programa A Sua Graça Me Basta. Eu já citei ali o versículo, e tem tudo a ver com minha vida, mas por que programa? É porque eu penso lá na frente. E também porque eu penso o seguinte, irmãos, não se trata de mim, não se trata da Lúcia, não se trata do Eduardo, mas sim daquele que morreu por nós. Amém. Ele é o foco, ele é o principal, porque nós não estaríamos aqui se não fosse ele. Eu não teria as experiências que eu tive sem ele, é impossível. Então, essa máxima nós temos em nós e não abrimos mão dela. Sem mim, nada pudesse fazer, é o que a gente conseguiu entender de fato e de verdade. E de fato e de verdade, nós já fomos abençoados. Eu não preciso de uma campanha, nós não precisamos, a gente
vai numa outra live, né, contar os testemunhos de milagre que nós tivemos. Não foi necessário um esforço humano para conseguirmos os milagres, nem jejum e oração para isso acontecer. Simplesmente nós entendemos que nós já estamos abençoados. Já é herança, foi algo que nós já recebemos, que vocês já receberam. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês, que o programa, né, A Sua Graça Me Basta, é programa justamente porque não se trata só de mim, amém? Se trata de Roberta, da Alessandra, do Mauro, do pastor Hernando, de todos vocês, de todos nós, que é corpo. Nós não fazemos nada sozinhos. Então, a intenção do programa é trazer convidados abençoados, para que eles também se somem conosco e nós com ele, para que a gente possa propagar experiências de cada pessoa, né? Então, a intenção nossa, nós não sabemos o que Deus quer da gente mais ainda no futuro, nós estamos aqui por fé, né? E a gente não sabe nada assim. Por enquanto, nós estamos aqui falando com vocês e vamos ter mais lives, né? Segunda-feira, pastor Hernani, que está aqui, é uma bênção de Deus, vai falar sobre a lei e a graça. Gente, é imperdível, vocês não podem perder, porque ele vai trazer mais esclarecimentos. Eu vou contar o meu testemunho de como isso aconteceu. Se vocês puderem, convidem mais pessoas, porque eu vou falar. Quando eu entendi o que significa essa nova aliança, a graça de Deus, minha vida mudou. Mudou. E é isso que eu desejo na vida de vocês. Amém. E na quarta-feira, imperdível, a professora Roberta, ela vai estar falando sobre a cultura surda. Ela é professora há muitos anos, já tem muita experiência, né? Ela vai contar como que é essa cultura maravilhosa, como que o surdo precisa da gente. Ele precisa em termos, porque ele consegue estudar, né? Ele não é tão dependente assim como a gente pensa, não. Eu conheço surdos que são poliglotas, para vocês terem uma ideia. Então, convidem as pessoas para participar, principalmente quem gosta de surdos, quem quer aprender a língua de sinais. A Roberta, ela vai trazer muita riqueza de conteúdo para a gente, tá bom? Amém. Vamos orar? Vamos orar? Amém. Vamos orar? Para encerrar, faltam 8 minutos. Amém. Querido Deus, toda honra e toda glória nós damos a Ti, Senhor. Amém. Senhor, antes de nós virmos aqui para a live, nós oramos e falamos, Senhor, nós não vamos fazer essa live sem o Senhor. Nós sabemos que o Senhor está em todos os lugares. E Jesus prometeu que Amém. Estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Nós sabemos. Mas nós sabemos que nós somos privilegiados, porque todo escritor pode divulgar o seu livro, pode publicar e dar para multidões de pessoas, elas podem adquirir esses livros. Mas esse é o livro, a palavra de Deus, que tem o autor presente. Amém. Isso sim faz diferença. Nós não podemos nada sem Jesus. Nós não podemos nada, Amém. Simplesmente nada sem Ele. Por isso nós somos alegres, somos felizes, porque que nós não falamos sobre as peças do logo do Ministério Dar. Ali, Pai, são duas mãos. Irmãos, eu estou orando, mas eu vou falar que são duas peças do quebra-cabeça. Aleluia. Por que duas mãos? Porque uma mão é a sua e a outra mão é do Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Significa que você e eu fomos feitos incompletos. Incompletos para que Deus fosse aquela peça que encaixasse na nossa vida. E por causa disso, Senhor, nós estamos alegres, porque não nos falta nada, porque o bom pastor não nos deixa faltar nada, Senhor. Nós te agradecemos e pedimos que abençoe nossos irmãos. Abençoe, Senhor, abençoe cada um que está aqui, Senhor. Amém. Que, Senhor, que eles sejam despertados, que eles sejam, Pai, amados, tocados por Ti agora. Oh Deus, eu não sei a necessidade que eles têm, Pai. Eu não sei, Senhor, se eles têm alguns desafios, Pai, para ainda vencer. Mas nós sabemos, Pai, que hoje eles lembraram, porque eles já sabem, eles se lembraram de quem eles são, porque onde eles estão hoje, eles estão debaixo das asas de Deus. Então, Pai, muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, irmãos?
Deus abençoe Abençoe vocês. cada um de vocês. Amém. Obrigada por vocês estarem aqui. Eu nem sei se vai derrubar a live. Não, ainda não. Tá? Ai, Ok, uma ótima noite para cada um de vocês. Fique com Deus. amém. E aqui é a logo do ministério nós, Deus nos fez, mas sozinho nós não conseguimos. Tem que ter Amém. a mão dele junto. É. Então, o quebra-cabeça, ele é formado, ele é fechado com a nossa mão e a mão de Deus. Deus Amém. quer que a gente participe. Ele não vai fazer sozinho. É preciso que nós estejamos juntos. No processo, você não vai, você não simplesmente não chega para Deus e pede para Ele fazer as coisas. Ele quer que você participe disso, porque nesse processo você vai ter muitas outras conquistas que nós vamos falar na próxima live. Amém? Amém. Deus abençoe. Isso.